Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, dia 16 de julho de 2024, já próximo das 21 horas, estou aqui para gravar mais um ensinamento dentro da visão do Espírito, daquele que dirige os filhos de Deus, e espero encontrá-los bem, felizes, reinando em vida, crescendo sempre no conhecimento de Deus e tendo cada vez mais esse entendimento, desprendido dos conhecimentos dos homens, dos preceitos dos homens, desprendidos de todos esse contexto religioso que existe dentro dos templos. Espero que cada vez mais você esteja avançando nesse entendimento. Eu quero hoje falar acerca das coisas terrenas, da má semente e da boa semente. O que é que o apóstolo Paulo fala acerca dos terrenos e o que o apóstolo Paulo fala dos espirituais? E eu quero ler na Epístola aos Gálatas, capítulo 5, versículo 17, quando ele aborda aqui a vida pelo Espírito, quando ele diz que andai no Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. E é isto que muitos têm feito, vivendo como carnais e não como espirituais. Ser religioso, infelizmente ou felizmente, é estar voltado para as coisas terrenas, é estar voltado para as coisas desta vida. Você percebe a fala dos religiosos como é diferente dos espirituais, daqueles que são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. A fala deles, desses que vivem debaixo de preceitos dos homens, que têm os homens como a suposta autoridade espirituais sobre as suas vidas. Os religiosos seguem os homens. Eles não querem admitir, mas seguem. Eles não vivem sem um pastor sobre as suas vidas. Eles não vivem sem um templo. Eles não vivem sem ritos, sem liturgias, sem práticas de cerimoniais. Eles estão voltados para antes da cruz. Eles seguem o Cristo Nazareno, que era um judeu que veio cumprir a lei e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eles não estão voltados para uma vida no Espírito. E Paulo, que recebe a revelação, ele diz: irmãos, andai no Espírito e não nas concupiscências da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Tudo quanto essas pessoas fazem dentro desses lugares é contrário ao Espírito. E o Espírito, o que é contrário à carne. Os espirituais são contrários aos carnais. O Espírito é contrário às obras da carne. Estes opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Como eles vão deixar de viverem essas práticas se eles são conduzidos por homens? Se eles são guiados por pessoas cegas? Então o tema é: os que são terrenos têm a má semente. Os filhos que têm a boa semente, Paulo os chama de espirituais. Então há uma guerra entre a carne e o espírito. E o campo da batalha é na alma. A alma é sentimento, é o centro das emoções. Tem pessoas que elas vivem tão focadas nas coisas desta vida, na área financeira, na área sentimental, que atribui até a Deus as suas decisões, as suas atitudes. Colocam Deus
nas coisas. Eu ouvi de uma aspa missionária que agora largou um casamento de 25 anos e se juntou com uma outra pessoa, e ela disse que estava numa reunião dessas e um profeta foi usado para ela, dizendo que Deus iria fazer algo extraordinário na vida sentimental dela e que ela ia ver que os seus desejos seriam realizados. As pessoas são capazes de colocar Deus nessas coisas, nas coisas terrenas, nas suas atitudes, nas suas decisões, nos seus quereres, nas suas concupiscências da carne. Isso é concupiscência da carne. Eu falei no vídeo que eu gravei ontem. O ser humano, ele é consequência daquilo que ele planta e do que ele semeia. E essas pessoas terão consequências. Mais cedo ou mais tarde terão consequências. Mas elas não aceitam, elas não admitem. Porque estão vivendo um início de um bom momento, aspas, na vida sentimental ou na vida em qualquer parte que seja. Os filhos de Deus, eles têm 3 elementos como composição em seu ser. Para muitos há uma dificuldade de se entender o que é a alma. A religião, ela diz, você precisa aceitar Jesus como Salvador para que a sua alma seja salva. Quando se fala de almas na Bíblia, se refere pessoas. Não na alma propriamente dita, como os religiosos creem e ensinam. Mas um ser humano, ele é o quê? Ele é uma alma. E a carne, que é de fácil entendimento, que é isso que as pessoas estão vendo quando olham num espelho. Então o apóstolo Paulo, ao proferir, ele usa uma metáfora, ele chama de vestimenta, de morada, que conecta o ser humano ao mundo físico. É isso que está aqui. Mas também esse ser humano possui a alma, que é o fôlego de vida, o que Deus soprou por ocasião da criação no primeiro ser. Então, ela é o centro das emoções, o centro dos sentimentos. Quando a carne e o sangue descem à sepultura, juntamente a alma, e de lá desaparece e nunca mais dali sobe. O espírito que está aqui revestido de carne e sangue, ele volta para Deus. É o nosso psique, é o que nós somos como humano, e não a carne, isso é alma. Mas nós temos, além da carne e da alma, um outro ser que é o espírito, que é o que veio de Deus e está em nós. Assim também como veio de Deus para o seu Filho por ocasião da sua manifestação, pois ele foi o que? Nascido de carne, e o Espírito de Deus veio e o revestiu de carne e sangue. Então, nós temos 3 elementos. A boa semente, que é o Espírito, está em cada um de nós. Mas essa semente, ela só é boa quando nós entendemos que somos espirituais. Somente os espirituais podem ter esta boa semente, porque não está voltado para as obras da carne, para as concupiscências da carne, como Paulo recomenda aqui
na Epístola aos Gálatas: andai em espírito e não nas concupiscências da carne. Os que andam na concupiscência da carne são terrenos e têm a má semente, porque semeia na carne. A carne veio de Adão, que permanece uma geração, que vem e outra que vai. E esse mesmo Adão trouxe a morte física. O pecado e a lei andavam juntos com a morte física e o outro com a morte espiritual. O pecado veio por Adão e a imputação pela lei, porque quando não existia a lei, não era imputado o pecado. O pecado passou a ser imputado quando a lei foi dada para o povo de Deus, tão somente. Por isso que Jesus, a manifestação de Deus em carne, ele veio para salvar o seu povo que estavam perdido em desobediência por não cumprir a lei que lhe fora dada. Então Paulo chama essa lei de ministério de morte e condenação, porque a lei condenava. Então, as pessoas que vivem na concupiscência da carne, que não andam em espírito, são os que têm a má semente. E Paulo os chama de quê? De terrenos. Ao contrário dos espirituais, que têm o quê? A boa semente, porque são espirituais, porque não vivem debaixo de ensinos de homens, não seguem a homens, não vivem debaixo de rudimentos, mas são guiados tão somente dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, porque são filhos de Deus com a salvação na mente, com entendimento. Então Paulo nos chama de quê? De espirituais. Somos alimentados não mais com leite, mas com a sã doutrina, com uma palavra forte. Então nós não somos terrenos. Estamos aqui nesta vida momentaneamente, com um tempo já estabelecido por Deus. Mas por estarmos aqui, não devemos viver nas concupiscências da carne. Entender que uma vez que somos espirituais, já estamos com ele assentado nas regiões celestiais. Estamos aqui, mas não somos daqui. Não devemos buscar as coisas terrenas, as coisas desta vida, mas as coisas de cima, as coisas de alto. Paulo recomenda isso quando ele escreve aos Filipenses, capítulo 3, versículo 1 e 2. Então Paulo aqui, quando escreve aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 17, ele diz que há uma guerra entre a carne e o espírito. Lógico, se eu alimento mais a carne, eu vou entristecer o espírito, eu vou me opor ao espírito. Quando, como espiritual que somos, alimentando o espírito, nós nos opomos à carne. Então o campo dessa batalha é na alma. É porque na alma há o sentimento, há emoções, é o psique, aonde se age, aonde se pensa, aonde se faz e aonde se deixa de fazer. Os filhos de Deus, os que são guiados pelo Espírito, porque eles também, mesmo vivendo nessas práticas, são filhos de Deus. A diferença é que são guiados e dirigidos por homens, e nós somos guiados e dirigidos pelo Espírito. Então os filhos de Deus têm no seu espírito o quê? O Espírito de Deus, que é unido ao nosso espírito, e assim então nós somos um espírito com ele. Dá para você entender isso, religioso? Os espirituais são um espírito
com Ele, unido com Ele, em comunhão com Ele. A carne não quer a influência do Espírito, assim como o Espírito não quer o da carne. Paulo é claro aqui, quando se dirige aos irmãos da Galácia. Paulo diz, um se opõe ao outro. Uma vez que o campo de batalha é a alma, como bendizer o Senhor fazendo a vontade da carne? Eles estão reunidos nesses lugares, dizendo que estão bendizendo ao Senhor, quando vivem fazendo a vontade da carne. Não tem como isso ser bem sucedido, não tem como se agradar a Deus. Nós fomos predestinados para o louvor da sua glória. A carne não quer que a alma bendiga ao Senhor. A carne não quer que a alma bendiga ao Senhor. Então, por que viver na prática das obras da carne? Se ela não quer que nós bendizemos ao Senhor. Se ela não quer que nós sejamos dirigidos e guiados pelo Espírito Santo. Se quer que vivamos debaixo dos preceitos dos homens, com fardos atados sobre cada um, como os nossos irmãos vivem dentro desses lugares. Então eu quero me dirigir a esses que estão presos dentro das sinagogas. Não deixe que a carne lhe imponha os seus desejos maus. Andai no Espírito e não nas suas concupiscências. Deixai as suas vontades próprias. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 7, dos versículos 17 até ao 21, olha o que ele diz. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Sabe por que vocês vivem na prática das obras da carne? Porque dão lugar à carne, porque satisfaz as suas vontades. Paulo diz, eu sei que em mim, isto é, da minha carne, não habita bem algum, com efeito, o querer está em mim, mas não comigo realizar o bem. Paulo era um judaizante. Paulo vivia na prática das obras da lei. Ele dizia, o que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não quero fazer isto eu faço. Está aqui no versículo 19, pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Paulo disse, se não fosse a lei, eu não havia conhecido o pecado e as concupiscências da carne. Se não fosse a lei, eu não sabia o que era adulterar. Eu não sabia o que era mentir. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Pois segundo o homem interior, aí ele se refere ao espiritual, este tem prazer na lei do Senhor. Então a alma, ela anima as vísceras do corpo, obriga o corpo a obedecer, dirigindo-o para a virtude, deixando as paixões do corpo de lado. Paulo diz que o carnal não discerne o espiritual. Por isso que nós não somos entendidos. Por isso que nós não somos compreendidos por eles. Porque não praticamos o que eles praticam. Não seguimos o que eles seguem.
Não vivemos como um religioso como eles vivem. Não cumprimos ritos, não praticamos liturgias, não permitimos ser dogmatizado por nenhum homem que se diz ser uma autoridade espiritual. Os vemos como igual a todos nós. Na visão espiritual não há títulos. O Senhor é o Espírito. Deus é soberano, Senhor de tudo e de todo. Então fica aí esta palavra aos terrenos que têm a má semente, porque vivem nas concupiscências da carne e não andam no Espírito. Ao contrário dos filhos que são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo, que têm a boa semente, esses sim são espirituais. Então, semeie esta palavra, divulgue, compartilhe, dê um like, por favor. Ao visualizar, dê um like, para que o YouTube recomende esta palavra a outras pessoas. Coloque nas suas redes sociais, me ajude a divulgar este canal. Os nossos irmãos precisam ouvir uma palavra como esta. Quem sabe, ouvindo, pois a fé vem pelo ouvir, e o Espírito Santo então age como agiu em cada um de nós, e nos deu um entendimento. E hoje nós temos uma liberdade no Espírito, podemos dizer somos livres. Não vivemos mais debaixo de julgos, de fardo, não somos mais religiosos. Somos filhos de Deus, dirigido e guiado tão somente por Ele. Um beijo no seu coração, um forte abraço. Eu termino dizendo que nós, da graça de Deus, amamos vocês.